vale o quê? Irmãos, um cara que diz isso é porque ele tem o quê? Vocês estão compreendendo? O ponto todo da ansiedade está em cima do quê? Porque não entendemos quem é Deus absoluto, aquele que é o eu sou. Vocês viram que vocês mesmos conseguiram responder acerca do aspecto, mas o difícil não é responder, o difícil é o quê? A resposta já está na nossa boca, até porque nós já aprendemos sobre isso. Mas o difícil não é responder, o difícil é viver isso. Olha só que interessante. Embora eu caminhe pelo vale tenebroso ou pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bastão e teu cajado me deixam o quê? Tranquilo. Ou melhor dizendo, ele é o bom pastor que tem cuidado de nós, não tem deixado as coisas saírem do controle dele. Aí que entra o ponto que eu vou falar para os irmãos, mais pesado ainda. Se a doença de morte surgir, fugiu do controle de Deus? Irmãos, perdi tudo que eu tinha, fugiu do controle de Deus? Não. Vou fazer uma pergunta aqui ainda melhor ainda. Os meus sonhos não se concretizaram, mas fugiu do controle de Deus? Não. Olha só que interessante esse texto. Ele vai dizer para nós que embora nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o quê? Porque Ele está conosco. Só que olha só o que Ele vai dizer: o teu bastão e o teu cajado me deixam o quê? Tranquilo. Estou tranquilo. A tranquilidade ela só vem através do quê? Diga assim comigo: confiança. Irmãos, sem confiança é impossível andar tranquilo. Olha só que coisa maluca que o salmista vai dizer. Vai dizer que ele prepara uma mesa à frente dos meus o quê? Inimigos. Vocês têm noção disso? Irmãos, se tem uma pessoa que a gente não gosta, a gente não senta junto. Ou senta? Não. Você vive indo na casa de quem você não gosta? Seja bem sincero. Você vai? Não. Que não vai? Claro que você vai. Ou não vai? Hã? De vez em quando nós vamos. Mas a maioria das vezes nós não vamos na casa de quem a gente não gosta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha só que texto pesado. O salmista está falando que Deus... Quem é que prepara, irmãos? Quem é que prepara a mesa? Deus. Sou eu, é quem? Deus. Ou melhor dizendo, as provações vêm e as provações são estabelecidas por quem? Deus. Quem é que coloca as provações, irmãos? Deus. Você tem noção disso? O salmista está dizendo que Deus simplesmente estabelece ali uma provação forte, difícil, na presença dos meus inimigos. E ele simplesmente faz o quê? Não, irmãos. O que o resto do texto fala? Ele faz o que com a minha cabeça? Unge a cabeça e o cálice faz o quê? Olha só que texto magnífico. Irmãos, Deus nos leva até o meio da provação, até o meio do momento difícil. E nesse momento difícil, Ele nos unge. O que é unção, irmãos? Diga assim comigo: unção, poder de Deus. Autoridade. Vamos lá, irmão, você está com medo, rapaz. Vamos falar? Autoridade de Deus. Você tem noção disso? A Bíblia está dizendo para nós que no meio da provação, Deus nos dá autoridade. Autoridade vinda dele. A gente está ali sentado no meio da provação, o negócio está difícil, mas Ele nos dá autoridade, Ele nos dá unção. Ele nos une para isso, Ele nos dá unção, para nós passarmos por isso. E olha só que interessante, a minha taça, o meu cálice, transborda. Irmãos, só tem como encher algo que está vazio, não é verdade? Só que olha só que interessante. Se transbordou é porque já estava o quê? Eu não sei se os irmãos entenderam.
no meio da provação, Deus, além de nos dar autoridade para nós passarmos pela provação, Ele simplesmente vai o quê? Não deixando nenhum momento pelo qual o cálice fique o quê? Vazio. O cálice sempre está o quê, irmãos? Não é meio cheio, não é meio vazio. É sempre o quê, tia? Então, melhor dizendo, muitas provações nós passamos e não vencemos tal coisa, ficamos ansiosos, porque nos falta o quê? Confiança em Deus. A nossa luta, irmãos, de fato estamos nesse aquém, não confiamos tanto nele assim. E olha só como é que a Bíblia diz, sim, bem-aventurado, ou então feliz, aquele que simplesmente é acompanhado por Ele todos os dias, porque a nossa morada é a casa do Senhor por dia sem fim. Amém? Amém? Amém. Então, irmãos, na luta contra a ansiedade, entenda uma coisa: nada nos faltará. Diga-se comigo: nada me faltará. Romanos 8, quem pode abrir a Bíblia? Romanos 8. Romanos 8, nós vamos ler do 31 ao 39. É o texto que mais fala comigo na Bíblia. Na verdade, começa no 28 para falar comigo, né? Mas no 31 já fala bastante. Vou ler aqui rapidamente. O que nos resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com o seu Filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? E Deus quem torna justo, quem os condenará? Jesus Cristo? Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós? Olha só o que Paulo está dizendo. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a escapada, a espada? Como diz as Escrituras, por tua causa somos postos à morte todo dia, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, o presente, o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. No meio da ansiedade, entenda uma coisa também. O outro ponto. A primeira é que nada vai nos faltar, não é isso? A segundo ponto, sabe o que é? Que nada no meio da ansiedade, se nós confiarmos em Deus, vai poder nos afastar de Deus. Nada vai poder nos afastar de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, bem clara. Jesus ele nos ensinou a orar de uma forma bem interessante, né? Pai nosso que estás, santificado seja o teu, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder e a glória. Amém? Amém? Irmãos, vou fazer uma pergunta simples. Como é que você ora? Você entende que a sua oração ela tem que ser baseada nessa oração que Jesus nos ensinou?
Como assim, Lucas? É entendendo que nós estamos orando a um Deus grandioso, mas um Deus que também é o nosso? Um Deus que também é o nosso, irmãos? Pai nosso que estás aonde? Céu. Lembrando que a gente não está falando com Deus, com alguém que é criatura aqui. Está falando com o seu o quê? Celestial, bom de todas as coisas. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Só para que os irmãos entendam, na nossa oração, nós temos que começar dizendo o seguinte: Pai, eu entendo o teu senhorio, eu entendo como o Senhor é grande. Ou melhor dizendo, todo começo de oração, nós vamos estabelecer quem é Deus. A oração, irmãos, ela não começa já dizendo: Senhor, quero te pedir tal coisa. Não. Primeiro na oração começa estabelecendo quem é quem? Deus. Deus, tu és grandioso, tu és maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Assim começa, irmãos. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos o quê? E sabe por que nós pedimos mal? Porque a gente não sabe orar, irmão. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Você já precisou pedir alguma coisa para alguém? Já. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você fala: me dá isso aí logo. É assim que você faz? Não? Sério? Certeza? Então por que Deus a gente faz desse jeito, irmãos? Por que muitas vezes para Deus nós tentamos colocar ele sobre a parede, pensando que ele é obrigado a fazer alguma coisa? Vou falar uma coisa aqui que vocês já ouviram já de vários pastores, mas isso é bem sério. Irmãos, eu não sei vocês, mas meu pai, quando eu queria alguma coisa dele, rapaz, a conversa era bacana. Sabe o que eu fazia? Chegava, dava um abraço nele. Ficava brincando, dava umas peijadas assim na careca dele, assim, ó. E saía fora. Uns 2 minutos depois voltava de novo. A minha mãe já ia lá. O que você precisa? Sabia, né? Ele ainda não tinha entendido. Nada, minha mãe, vamos colocar assim, passei a maior parte do tempo mais com meu pai, né? Minha mãe, a gente via só à noite, vamos dizer assim. Mas, cara, já sabia o jeito que tinha que pedir, conversar. E sabe o que é interessante? A gente só sabe pedir quando a gente conhece a pessoa. Sabe por que a gente não sabe pedir para Deus, irmãos? Porque a gente ainda não estabeleceu um conhecimento prévio acerca de quem é quem? Deus. Eu estou falando isso para os irmãos porque eu vi isso comigo na minha vida. Irmãos, quando a gente conhece a Deus, a gente começa a pedir algumas coisas a Deus e a gente vai vendo Deus abrindo as portas para fazer aquilo. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu fui muito abençoado no começo ali na igreja do Vicente Pires. E como é que foi a bênção do começo da igreja do Vicente Pires? Por muitas vezes, para que os irmãos entendam, aluguel alto, não entrava o suficiente para pagar o aluguel, às vezes faltava um dinheiro considerável que a gente não tinha condição de pagar, e meu pai, sabe o que meu pai fazia? Filho, nós vamos subir lá para o monte, vamos ficar lá 4 horas lá orando, depois nós vamos descer, à tarde eu vou ligar para o menino para vir aqui buscar o dinheiro. Falou: pai, não tem o dinheiro todo não tem nada não temos dinheiro todo não, o que eu tiver aqui eu vou passar para ele. Irmãos, não teve nenhuma vez que nós descemos no monte, depois da oração, e simplesmente eu cheguei para o cara, ligava para o dono da loja e falava: a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Isso nunca aconteceu. Lembro de uma vez que a gente até ficou brincando, que foi instantâneo. A gente estava no monte, quando ia saindo do monte, foi chegando um irmão da igreja, que foi ser meu pai, não sei de quanto tempo.
Ele, pastor, eu estava te procurando. Meu pai, acho que foi. Rapaz, você não lembra mais de mim, não? Meu pai, lembra de você e tal, de tal tempo. Ele, então, eu estava te procurando, não sei o que foi que aconteceu. Deus falou comigo para vir aqui para eu poder abençoar vocês. Não foi nenhuma nem duas vezes, irmãos. Lucas, o que você quer dizer com isso? Quando a gente conhece o nosso Pai, a gente sabe como pedir. Amém? Amém. Nosso problema é que muita gente não sabe pedir. Porque a gente não conhece nosso Pai tão bem assim. Rapaz, todo mundo calado, o que foi? De olho na frente. Você que pode, abre a sua Bíblia lá no Salmo 27, por favor. Salmo 27. Falei? Só até o 3, irmã. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarem e caírem. É isso? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Até aí? Amém? Irmãos, olha só que interessante esse Salmo de Davi. Davi começa dizendo uma coisa aqui. De quem o quê? Terei medo. Deixa eu fazer só uma indagação aqui para os irmãos. Vamos lá para o livro de João. João fala o que para nós? O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Lança fora do medo. Fazer uma indagação bem simples aqui para os irmãos, só para que vocês compreendam. Sabe por que nós não temos o nosso amor lançado fora? O que foi? A Letícia comendo. Rapaz, vai ficando nas outras, vai comer tudo. Já é a 10 que tá. Felicidade delas agora. Irmãos, não vamos temer nada. Amém? Olha só que interessante. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Irmãos, teremos medo do quê? Só que você fazer uma pergunta para você ser bem sincero. Você tem medo do quê? Você tem medo do quê? Pode falar, não tem vergonha não. Tem medo do quê? Ele está perguntando, eu tenho medo de pagar as contas. Eu falo, eu por muito tempo tinha medo de talvez morrer e deixar dívida ou deixar problema para esposo, para filha ter que se virar. Isso é ruim. A gente tem vários receios na vida. Você tem medo de quê? Hoje? Do Lula? Mas você tem medo do que hoje? Bem sincero. Irmãos, olha só que interessante por que eu estou falando isso. Eu estou vendo os irmãos aqui uma coisa que é legal. Ninguém aqui falou que tem medo do inferno. Mas tem uma coisa que nós deveríamos ter medo, ao ponto de estremecer as nossas pernas. Sabe de quê? De não cumprir a vontade de Deus. Andamos ansiosos por várias coisas, mas não andamos ansiosos por cumprir a vontade de Deus. A nossa ansiedade para trabalhar no reino de Deus, por muitas vezes, não é tão clara assim quanto a nossa ansiedade para fazer coisas que nos suprem. Eu não estou falando sobre o quadro do ministério. Muitas vezes só o conceito da responsabilidade de estar aqui na frente, ou o conceito da responsabilidade de estar junto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A congregação não é o ministério. Faça uma pergunta para você: qual é o seu ministério, irmão? Hã? Cumprir a vontade do Senhor. Qual é o seu ministério? Fazer discípulos.
Cumprir a vontade do Senhor, fazer os discípulos. Qual é o seu ministério, irmão? Qual é o seu ministério? Hã? Sabe o que eu estou dizendo isso? Parece coisa simples, mas é sério. Irmãos, temos que ter convicção acerca do quê? Do nosso ministério. Qual é o teu ministério? Trazer reconciliação. Qual é o teu ministério? Fazer a vontade de Deus. Qual é o teu ministério? Pregar a palavra. Qual é o teu ministério? Adorar o Senhor incessantemente. Qual é o teu ministério? Nós temos que ter certeza acerca do nosso ministério. Mas o principal ministério pelo qual nós somos chamados é o que, irmãos? Fazer a vontade de quem? De Deus. Diferente do que dizem, irmãos, nós não somos um ponto fraco de Jesus. A Bíblia deixa bem claro que o ponto fraco dele era fazer a vontade de Deus. Jesus, ele veio para fazer a vontade de quem? De Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para que os irmãos assim estabeleçam e entendam melhor. Olha só o que o texto diz. Ainda que os adversários venham contra mim, ainda que os meus inimigos simplesmente se levantem contra mim, ainda que grandes coisas se manifestem contra mim, olha só o que ele vai dizer aqui no salmista: meu coração não temerá. Diga assim comigo: meu coração não temerá. E por que não vai temer? Diga assim comigo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Irmãos, somos estabelecidos nisso. Nós tememos as coisas, temos medo das coisas. Sabe por quê? Porque estamos impregnados de futuro na nossa vida. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 vai dizer bem claro para nós: lançai sobre ele toda a vossa o quê? Ansiedade. Lançar sobre quem? Jesus. Lançar sobre quem? Jesus. E olha só que interessante, por que nós temos que lançar nele? Porque ele tem cuidado de nós. Faltou alguma coisa para vocês? Por que não tem faltado? Porque eu estou com vocês. Essa é a palavra que Jesus estabelece para os seus discípulos. Jesus não abandona os seus discípulos. Você é discípulo, irmão? Você é discípulo, irmão? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você está se sentindo abandonado por causa de 3 fatores. Esses fatores são muito sérios. O primeiro fator é porque está faltando confiança. O segundo fator é porque talvez você não seja discípulo. E o terceiro fator, o fator mais sério de todos, é porque talvez você não conheça Deus. Pense nisso. Amém? Olha só que interessante nessa conjunção nossa. Irmãos, nós andamos inquietos por tantas coisas. Você sabe o que é inquietação? Alguém sabe? Quando fala sobre a palavra ansiedade, significa inquietação. O que é inquietação? Alguém sabe? Ele é a paz de Senhor, segundo interesse, não está dando certo. Vou trazer aqui para os irmãos o conceito de inquietação vindo do hebraico. Inquietação é alguém que é rasgado. Irmãos, você alguma vez já machucou, dando um chute no chão, ou rasgou alguma coisa no corpo? O que é que fica sempre na memória? O machucado. Fica ou não fica, irmão? Independente das coisas, tudo está ali. Inquietação. Você deixa as coisas de lado para estar preocupado com o quê? Inquietação vem da palavra rasgar. Irmãos, entenda uma coisa bem séria mesmo. A nossa ansiedade, ela tem se mostrado muitas vezes destrutiva por causa disso. Porque
nós vivemos nos rasgando todos os dias. Às vezes nós não temos tempo suficiente para criar o quê? Cicatriz. Para que a ferida ela seja o quê? Ali simplesmente cicatrizada. Nós vivemos nos rasgando. E sabe por que nós vivemos nos rasgando, irmãos? Muitas vezes porque vivemos fazendo as mesmas coisas. Sabe o que é interessante? Vou dizer uma coisa aqui bem simples. Quem é que tem rotina de devocional? Hã? Como é que é a rotina de devocional sua? Você deixar de fazer, o que acontece? Faz falta? Você fica triste, não fica? Irmãos, agora deixa eu só te fazer uma perguntinha bem simples. Bem simples mesmo. Quando você peca contra Deus, você fica inquieto? Quando você peca contra o seu irmão, você fica inquieto? Agora vem o norte do conceito destrutivo que eu queria falar para os irmãos. E aqui é uma coisa que me chamou a atenção acerca do texto que nós lemos lá no livro de Lucas 12, 22. Vou ler aqui só Lucas 12, 22, tá bom? Meu amigo, o que eu estava faltando era o óculos mesmo, ó. Depois do óculos aqui o negócio ficou, ó, padrão. Tá achando o quê? Olha só. Por isso eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, nem com o que vestir. Eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos. Nós ficamos tristes por muitas vezes pecar contra Deus, ficamos tristes por pecar contra os nossos irmãos, mas não ficamos tristes por não ouvir as orientações de Deus. Não ficamos tristes por muitas vezes não confiar em Deus. Não ficamos tristes por entender que a voz de Deus ela é soberana sobre as nossas vidas. Ou não é? Faço uma pergunta para vocês. Se nós confiássemos no Senhor, como seria a nossa vida? Já vou estar encerrando, tá? Se nós confiássemos no Senhor, como seria a nossa vida? Irmãos, vou estabelecer algo aqui para a igreja, para que os irmãos entendam. Se nós confiássemos no Senhor, como seria a nossa vida? Vou falar agora o ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem. Essa pergunta foi feita por Jonathan Edwards para a sua igreja. Se nós confiássemos no Senhor, como seria a nossa vida? Muitos não souberam responder. Sabe qual foi a resposta dele? A minha vida seria da forma que está hoje. Lucas, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós temos tanta confiança no Senhor, mas nós não temos confiança nas suas palavras. Confiamos no Senhor para os outros, mas não confiamos no Senhor para nós. Confiamos no Senhor para prosperar a vida dos outros, mas não confiamos em Deus para prosperar o quê? Confiamos no Senhor para curar a vida dos outros, mas não confiamos em Deus para o quê? Confiamos que Deus pode simplesmente mover, criar um avivamento na vida dos outros, mas não o quê? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem simples, irmãos. Vamos para um lado um pouco mais sério acerca da ansiedade. Deixa eu falar algo para os irmãos. Alguém aqui já recebeu algum dom da parte de Deus? Irmãos, quando nós recebemos um dom da parte de Deus, nós ficamos ansiosos para poder fazer o quê? Mostrar.
Mas quando esse dom simplesmente já está estabelecido na nossa vida, ele não é algo mais tão importante assim. Irmãos, estamos simplesmente nos aflorando para algumas coisas e estamos deixando as outras de lado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deus nos chama para nós continuarmos no reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O reino de Deus não é alimento. O reino de Deus não é teto sobre a cabeça. O reino de Deus não é vestimenta. O reino de Deus, irmãos, para ser estabelecido, ele não precisa dessas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa: como estabelecer o reino de Deus sem a manifestação de Deus? É impossível. Ou tem como? Tem como? Tem como Daniel Veiga? Tem como Daniel Santana? Não. Tem como, Eduardo? Tem como, Anderson? Eu já vou estar já encerrando. Mas eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 91. Nós já vamos estar encerrando. Amém? Salmo 91. Irmãos, eu gostaria de ler esse texto aqui com os irmãos, só para a gente analisar uma coisa. O Salmo 91 é um salmo que normalmente a gente deixa até a Bíblia aberta lá em casa, né? Não é? É o salmo que o pessoal gosta de ó. Não é verdade? Vamos lá ler aqui rapidamente e vamos só estabelecer algumas coisas. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em Ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez do Senhor o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá e a praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois Ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles os levarão nas mãos para que o seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre as cobras e víboras e pisará leões e dragões. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu os protegerei, pois conhece o meu nome. E ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias, e lhe farei ver a minha salvação. Amém? Aleluia. O Salmo 91, irmãos, está aqui como forma de meditação, só para dizer o seguinte: que o justo que se refugia na casa do Senhor, ele tem que confiar no Senhor. Irmãos, entenda uma coisa: nós falamos aqui sobre nada me faltará, nada me afastará, nada vou temer, e agora dizemos, diga aqui comigo: nada vai me assustar.
Nada vai nos assustar, irmãos. Olha só o que o texto está dizendo. Você que habita no amparo do Altíssimo, melhor dizendo, você que está na tenda, você que está sobre a casa do Senhor, começa a dizer: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e eu confio em Ti. O salmista está dizendo para nós: você que está habitando na casa de Deus, tem essas palavras junto com você. Que palavras? Ele é o meu refúgio. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Quando faltar um teto, Ele vai ser o meu teto. Ele é a minha fortaleza. Quando eu não tenho mais nada para me defender, diga assim comigo: Ele vai me defender. Ele é o meu Deus, e em quem eu confio. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esse texto fala algo aqui que mexe muito comigo. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será o quê? Atingido. Eu gostaria que os irmãos compreendam que a ideia aqui é falar sobre alguém que está indo para a batalha, e flechas são o quê? Atiradas. Você tem noção disso? Alguém já assistiu esses filmes, né? Quando são atiradas flechas, normalmente muita gente morre, não é? Só que aqui, irmão, está falando sobre pessoa que está mirando ali em cima de você, flecha. O cara diz, mirando a flecha em cima. Entretanto, você está indo no rumo que você está indo para cima da aprovação. Amém? Vocês se lembram? Que nós vamos para cima da aprovação? Porque Ele prepara a mesa no meio do quê? Mas Ele unge a nossa cabeça. Ele nos dá autoridade. Nós estamos indo ali, irmãos, para cima ali da aprovação. E quando nós estamos cheios da autoridade de Deus, são lançados flechas, são lançados dardos contra nós, acerta do lado esquerdo, acerta do lado direito, mas nós não seremos atingidos. Por quê, irmãos? Porque Deus está conosco. Sabe por que não somos atingidos? Lendo das palavras de Davi, existe um general que vai à nossa frente. Quantos confiam nisso aqui? Existe um general que vai à nossa frente. Eu gostaria de terminar com as palavras de John Owen. John Owen vai falar que a ansiedade de fato é um pecado, e ela é um pecado. Mas olha só o que John Owen fala: mortifique o pecado, faça disso sua labuta diária, sempre enquanto viver. Não termine nem um dia sem lutar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. Lucas, o que você quer dizer com isso? O que John Owen está querendo dizer com isso? Está dizendo que a ansiedade é algo que nós temos que matar todos os dias. Como dizia Lutero. Lutero, ele deixa bem destacado que ele cria que o velho homem tinha morrido nas águas do quê? Do batismo. E ele diz o seguinte: mal sabia eu que o infeliz sabia nadar. Eu pensei que ele tinha morrido nas águas ali do batismo, mas não sabia que o cara sabia nadar. E o velho homem, irmão, sempre vai vindo simplesmente as nossas forças tentando nos tragar. E assim também a ansiedade na nossa vida, ela sempre vai aparecer diante de nós. Só conseguiremos vencer a ansiedade confiando em quem? Que a nossa confiança seja estabelecida em quem, irmãos? Entendeu? Como vou vencer a ansiedade? Sabendo que nada vai me faltar. O Senhor é meu pastor e o que, irmãos? Como vou vencer a ansiedade? Sabendo que nada vai me afastar dele. Nem morte, vida, potestade, nada vai me separar dele, amém? Como é que eu vou vencer a ansiedade? Quando nós pararmos de temer as coisas e começar somente a temer a quem? Deus. Quando é que nós vamos vencer? Quando nós deixarmos de ficarmos assustados com qualquer coisa, porque nós temos alguém que tem lutado por nós. Você não temerá o terror do dia, nem a flecha que voa de dia.
Sabe por que nós não vamos temer, irmãos? Porque existe uma unção sobre a nossa vida. Nós podemos vencer com ela, amém? Vamos ficar de pé. Pode ir, senhor. Pode ir. Pai, eu te agradeço já por tudo que o Senhor tem feito e peço que o Senhor possa moldar os nossos corações, moldar a nossa mente, moldar aquilo que nós somos. Pai, muda, Senhor Deus, o nosso quadro, muda a nossa perspectiva, muda aquilo que nós somos.